Rio Grande do Sul. Boa cidade. Deus, deixa eu ver o horário aqui. Ponto, né? Guarulhos, São Paulo, minha cidade aqui. Thaís. Bem, minha irmã, somos daqui dessa terrinha, né? Quantos estão aqui já na sala que entraram lá no curso de Batalha Espiritual? Um joinha para mim. Patrícia entrou, quem mais? Entrou. Amém. Nós vamos começar, né, esse treinamento de batalha espiritual na segunda-feira. Lá no grupo, né, eu vou colocar as aulas, né, o que nós vamos ver nesse treinamento de batalha espiritual. Andréia, né, também, glória a Deus, a Keila, a Cláudia, e também a Rosa falou, né, vou ficar o aqui, aí melhorou, né? Muito bem, glória a Deus, a Mariana, é isso. Cátia Lima, amém. Vamos dar início, então? Enquanto os irmãos vão entrando, né? Já 8:01, nós vamos já começar aqui com oração. Shalom, Elineide, paz do Senhor, boa noite, Edson, glória a Deus. O povo está se achegando aí, né? Deus abençoe para mais essa aula maravilhosa que o Senhor aí preparou para nós. Amém? Vou pedir para a pastora Thaís, então, orar para nós iniciarmos. Amém? Enquanto isso, os irmãos vão entrando e a gente vai orando aqui. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós, Senhor, te agradecemos por mais uma vez podermos estar reunidos aqui para aprendermos mais de Ti, mais sobre a intercessão, Senhor, este chamado a qual o Senhor faz para todo aquele que crer em Ti, Senhor. Pai, que nós possamos nos aprofundar no conhecimento de Ti, no conhecimento da Tua palavra, e que possamos estar sendo, Senhor, formados, fortalecidos, equipados para exercer, Senhor, este chamado Teu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, sela, Senhor, as nossas vidas, sela, Senhor, as nossas casas, o local onde cada um está. Senhor, sela este equipamento, a qual está sendo usado para transmitir, para receber este vídeo, essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos coloque em invisibilidade aos olhos do inimigo, mas que nós possamos estar, Senhor, reunidos aqui em uma só fé, em um só espírito, para buscarmos mais de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que se levanta para impedir, para atrapalhar, caia por terra no nome de Jesus. Mas que tudo seja feito, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom, né? Bruna Albuquerque, a Kátia, glória a Deus. Yara na sala. Muito bom, meus amados. Muito bom. Vão entrando, né? O pessoal está entrando aí. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Quantos aqui ainda não tiveram acesso porque tem dificuldade de acesso ali no e-book interativo, naquele aplicativo? Quantos que estão aqui na sala que estão com essa dificuldade lá de acesso no aplicativo? Todos conseguiram, assim, após a aula a gente vai liberando, né? Alguns libera tudo, enfim. O mais importante, né, é que, assim, vocês estão aqui na aula, né? O que tem aqui na aula, o que nós transmitimos aqui na aula, não é tudo que tem lá no material, né? É muita coisa que a gente fala aqui, se você prestar atenção, não vai ter lá no material escrito, né? Por quê? Porque é assim que o Senhor conduz, né? Então, a aula ao vivo, ela é rica, né? Justamente, número 1, ela é rica porque nós entramos em comunhão aqui com todos os irmãos, né? Deixa eu só fechar alguns microfones aqui, para a gente poder concentrar o áudio aqui em mim, ok? Então, se você está com o microfone aberto, desliga o microfone por enquanto, depois a gente vai abrir para todo mundo falar um pouquinho, tá? Mas, nesse exato momento,
Vamos manter os nossos microfones aí fechados, né, para que todos possam ouvir de forma mais clara, né? Então, amados, a aula ao vivo aqui ela é muito mais, vamos dizer assim, completa, né? Então, a gente vai, à medida que for vendo, você vai fechando o microfone. E nós vamos fazendo ao vivo e colocando aí algumas coisas, né? Não tem mais material escrito, ok? Então, vamos lá, sem muitas delongas, já oramos, vou compartilhar a tela aqui com vocês, desta aula, né? Isso, você que não conseguiu entrar ainda, né, no aplicativo, fica tranquilo que nós vamos entrar em contato com você, ok? Muita gente que estava com dificuldade já está com acesso, né? Tem lá 190, quase 200 pessoas, 198 no momento que eu vi hoje de tarde, né? Então, 198 pessoas já estão com acesso do aplicativo, tá bom? Então, só tenha um pouquinho de paciência, a gente está na aula 2 aqui, né? E você terá acesso a todas as aulas, tá bom? Fica ao e-book interativo. A gente vai ajudando aí você, né? Todos estão vendo aqui o meu slide, tá claro aqui para todo mundo, o áudio tá bom, dá só um joinha, não precisa abrir o microfone, só dá o joinha aí que a gente já sabe que tá tudo em ordem, ok? Maravilha, então, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre algumas, né, algumas atitudes baseado no livro de Neemias, né? Quantos já leram aí o livro de Neemias? Então, se você não leu, né, fez a leitura ali desse livro de Neemias, né, eu te aconselho fortemente a você fazer essa leitura do livro por completo, porque ele é muito rico, né, em atitudes ali de intercessão. E Neemias, ele não só intercedeu, mas ele também teve uma ação prática em cima da intercessão dele, né? Então, nós vamos ver isso, né? Então, o Neemias, na verdade, ele é um grande exemplo que nós podemos seguir de atitudes essenciais para o exercício, né? De uma intercessão eficaz, né? Neemias era um servo que estava disponível, né, para Deus, né? Nesse livro nós podemos encontrar a maioria das atitudes, né, necessárias para o exercício de uma intercessão eficaz, né? Neemias não havia... Primeiro, Neemias, a gente tem que entender algumas coisas, né? Primeira coisa é que Neemias, ele não havia nascido na terra dos seus pais, Judá, mas sim durante o cativeiro, né? Ao ser informado, olha só, ao ser informado da situação em que se encontrava o povo de Israel, muito se comoveu e sentiu-se tocado, né? Nós vamos ver um pouco mais aqui à frente no texto, nós vamos ler algum texto aqui de Neemias, você vai ver que ele recebe uma informação da situação da nação dele, embora ele não tenha nascido, né, em Jerusalém, mas ele era do povo, né? Ele era o escolhido do Senhor, ele tinha descendência, né, judaica ali, e ele nasceu ali naquele cativeiro, e quando vem irmãos dele, né, para a cidade de Suzã, ali onde ele estava servindo o rei Artaxerxes, né, ele pergunta, né, ele faz uma pergunta, como estão, né, como está a situação de Jerusalém, como estão os meus irmãos? E aí, Neemias, ele se comove, porque ele recebe uma notícia muito ruim do estado e da situação que estava a sua nação, a sua pátria, né, de origem, né? E Neemias nos ensina que interceder não é apenas orar, mas também ter atitudes para que a situação seja alterada, mudada, né? Ele vai ali receber a notícia, nós vamos ler aqui o texto, né, bíblico. Então, está lá em Neemias, capítulo 1, né, no verso 1, diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado do rei Artaxerxes,
quando eu estava na fortaleza de Suzã, ou seja, ele estava lá na fortaleza de Suzã. No versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com alguns homens de lá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também a respeito de Jerusalém. Eles me disseram, olha só o que o relatório que ele recebe, né? Os que restaram da província, que foram para o cativeiro, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas foram queimadas. Quando ouvi essas palavras, versículo 4, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então disse, Senhor dos céus, grande e temível. Olha a oração que ele faz, né? Deixa eu só mudar a tela aqui. Olha só a oração que ele faz aqui, ó. Vamos prestar atenção nessa oração que Neemias faz agora. Ó Senhor Deus dos céus, grande e temível. Então ele começa reconhecendo quem é Deus, né? Ele começa a oração dele não falando para o Senhor dos problemas, né? Ele não começa dizendo, Deus, os meus irmãos estão lá em Jerusalém, as portas de Jerusalém foram derrubadas, estão queimadas. Ele não começa a fazer petições, ele começa, em primeiro lugar, reconhecendo quem é Deus, né? Então ele começa, ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a bondade para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. No versículo 6, esteja atento teus ouvidos abertos para que ouças a oração do teu servo. Aí ele coloca assim, ó, que faço diante de ti de dia e de noite. Ou seja, indica aqui que Neemias, ele não orou só apenas uma vez, né? Ele estava orando de dia e de noite a respeito da situação, ou seja, intercedendo pelaquela situação de destruição que estava o seu povo, que estava a cidade, né? E aí ele continua aqui, ó, que faço diante de ti de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e confessa os pecados dos filhos de Israel. Então, ele começa a interceder pelos filhos de Israel, ele coloca aqui, teus servos, e confesso, olha só isso aqui, ó, confesso os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Interessante assim, ó, que ele começa a interceder, e ele se coloca na posição, né, juntamente, ele se inclui, embora ele não estivesse lá em Jerusalém, embora ele não tivesse nascido lá, mas ele se inclui no pecado que aquele povo tinha cometido para com o Senhor, porque ele se inclui nessa, né? Ele tem uma identificação. Então, o intercessor, ele tem uma identificação com a situação, né? E dependendo da situação, ele se coloca na situação como se a situação também fosse dele, né? E aí Neemias, ele vai continuar a sua oração aqui intercessória dizendo o seguinte, e confesso os pecados dos filhos de Israel, que temos, o verbo aqui é temos, de ter, né? Então ele se inclui lá, que temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha só, eu e a casa de meu pai temos pecado. Agimos de maneira corrupta para contigo e não guardamos os teus mandamentos, nem os decretos, nem as leis que desses a teu servo Moisés. Então ele lembra o Senhor, né? Ele fala, Senhor, a culpa é nossa, né? O Senhor aplicou a sua justiça, a sua palavra, então a culpa é nossa, né? A culpa é nossa. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Pessoal, sempre deixe o microfone aberto, tá? Porque fechado, porque interrompe depois na gravação lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, mandamentos e nem decretos. Né? Então, ele coloca, ele lembra, né? Ele lembra o Senhor, ele fala para o Senhor, o Senhor está certíssimo, está tudo certo. Nós é que pecamos, nós é que erramos, nós é que nos desviamos, né?
das leis que destes ao teu servo Moisés, né? E aí ele coloca no versículo 8, lembra-te, Senhor, da palavra que destes a teu servo Moisés, dizendo, se vocês forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, mesmo que os seus exilados estejam nos confins da terra, eu os reunirei dali e os trarei para o lugar que escolhi para lhes dar como herança. Eles são teus servos e teu povo, os quais resgatastes com grande poder e com a tua mão forte. No versículo 11. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam reverenciar o teu nome. E aí ele faz um pedido agora para o Senhor. Então, ele intercede, coloca a situação, ele assume a responsabilidade, o pecado ali, ele fala, é isso, Senhor, nós erramos, nós cometemos pecado contra ti. Ele lembra da questão da palavra do Senhor, né, que fora dita que o Senhor faria com eles, e agora ele vai pedir ao Senhor, dá hoje bom êxito ao teu servo, e faça com que tenha graça diante deste homem. Eu era copeiro do rei, né? Então, essa intercessão de Neemias, ele faz assim de uma forma fantástica, né? E ele se coloca ali, incluindo-se, né? Ali como estivesse cometendo pecado ali, né? Junto com o povo e pedindo a misericórdia e a graça de Deus, né? Então, o intercessor, quando a gente recebe, né, uma informação, algum pedido de intercessão, né, nós vamos ver que tem alguns pontos ali que Neemias, algumas atitudes que ele capta, né? Então, Neemias orou, jejuou e se posicionou para que a vontade de Deus se cumprisse. Destacamos alguns pontos onde podemos observar e aprender com Neemias estratégias que o levaram a ser um intercessor vitorioso, né? A primeira coisa, ele foi munido de informação, né? Então, ele teve informação, né? Ele obteve ali um relatório, uma informação. Em cima dessa informação, ele foi buscar, né, revelação espiritual daquilo que estava acontecendo. Então, ele foi orar ao Senhor, ele foi jejuar, ele foi buscar ali a presença do Senhor para ter o discernimento do que estava ocorrendo, né? Outra coisa que Neemias teve, né, foi compaixão, né? Que foi um sentimento que levou ele a ter uma ação. Outra coisa, consagração. Nós vamos ver item por item aqui sobre essas atitudes, né? Como que ele se moveu diante dessa situação para interceder e ter uma ação efetiva para reverter o quadro que ele tinha recebido dessa informação, né? Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa aqui que Neemias faz é estar bem informado a respeito da situação, né? Se lembra na aula 1 que nós falamos assim, ó, tem pessoas que falam assim para a gente, né? Ore por mim. Aí você para e pensa assim, amém. Irmão, vou orar por você. Mas aí você fica pensando, vou orar o quê? O que nós vamos orar quando alguma pessoa fala assim, ore por mim? Não dá, né? Não dá. Intercessor precisa ter informação da situação que está ocorrendo, seja com uma pessoa, seja a situação numa igreja local, seja numa situação de uma cidade, de um bairro, não importa o foco da intercessão, o motivo, né? Se é por uma pessoa, se é por uma família, se é por uma cidade, por uma nação. O importante é que nós temos que ter a informação, né, o mais completo possível para que nós possamos interceder de forma eficaz, né, mediante a informação. Então, devemos, para isso, receber, né, para isso ele recebeu um relatório, como diz aqui, né, ó, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então, ele pergunta e
a pessoa fala, não, ó, tá assim, tá assado, né? Então, por exemplo, o Marcos está no hospital. Legal, o Marcos está no hospital, ore por ele. Mas essa pessoa você pode fazer a pergunta, o Marcos está no hospital, o que aconteceu de fato com o Marcos, né? Aí a pessoa fala, não, ele teve uma parada cardíaca, está na UTI, está numa situação grave, entre a vida e a morte. Opa, eu tenho aqui informação, né? Já uma informação mais apurada, onde eu posso interceder de uma maneira mais assertiva, mais eficaz, né? Então, eu vou interceder. Poxa, Senhor, tem de misericórdia do Marcos, que se encontra agora no hospital, entre a vida e a morte. Tu és o Deus da vida, o autor da vida. Pai, conceda a vida ao Marcos, tira ele dessa situação. Também, Pai, olha, consolo a família. Ou seja, um outro item que nós vamos ver, que é compaixão, o intercessor, ele pensa na situação, recebe a informação, mas ele pensa de uma forma geral. E foi assim que Neemias fez, né? Ele recebe a informação e ele fala, poxa, peraí, se os muros de Jerusalém estão derrubados, o povo está fragilizado, há ataques, há roubos, há outros povos, eles estão vulneráveis, né? Então, Neemias, ele vai buscar o favor do rei, nós vamos ver um pouco mais para frente. Mas quero que você foque na primeira parte aqui, na primeira ação, é estar bem informado a respeito da situação, né? A importância da informação. O intercessor precisa saber o que está acontecendo, qual a razão das diversas situações que o cercam e que circunstâncias devem ser mudadas ou quebradas no cotidiano individual ou coletivo, né? No caso de Neemias aqui, foi a questão coletiva, né? De um povo todo, de uma nação toda, né? Mas pode ser de uma coisa individual, como eu citei como exemplo aqui, né? A situação do Marcos, né? Tem algum Marcos aqui? Em nome de Jesus, você não está no hospital. A informação que chegou para Neemias foi o princípio. Isso aqui é tremendo, né? Ó, a informação que chegou a Neemias foi o princípio da restauração de uma nação. Esse princípio não pode ser ignorado, pois a partir dessas informações teremos material para uma intercessão eficaz, né? Então, olha só, uma simples informação que chegou até ele escuta, apura os fatos, vai ter algumas práticas que nós vamos ver, jejuou, orou, lamentou, chorou, passou dias em intercessão, e aí Deus olha esse intercessor disponível, vê a posição que ele está, copeiro de um rei, e aí o Deus move Neemias para uma ação muito além daquilo que era uma simples intercessão, né? Então, Deus é tremendo, é maravilhoso. Você pode ser um simples intercessor, talvez você se enxergue ali como, né, uma humilde pessoa, aquela pessoa que fica ali no cantinho, ninguém te vê, você não está em evidência no palco, você não está em evidência em lugar nenhum, mas, olha, os olhos do Senhor não são os olhos humanos. Amém? Então, os olhos do Senhor, ele olha um coração contrito, disposto, que tem intimidade, pessoas que querem, de fato, a presença do que a glória humana, né? Então, Neemias, ele estava ali, né? Humildade, quietinho na dele, copeiro do rei, mas o Senhor olha para o coração, para a compaixão deste homem e fala, é ele que eu vou usar. Amém? É assim que o Senhor faz com você. É o Beto que eu vou usar, é a Matilde que eu vou usar, é o Geilson que eu vou usar, né? É a Diana, é a Alessandra. Por quê? Porque, amados, o Senhor, ele observa isso. Ele não vê quantos diplomas nós temos, ele não vê quanto nós temos de prestígio humano, né? Ele sonda o nosso coração e a nossa disposição. Amém? Então, primeiro aí, guarda isso aí, ó. Estar bem informado da situação, né? Pare de falar. Quando a pessoa fala, ore por mim, você fala, irmão, vem aqui.
vem aqui, meu amado, eu vou orar por você sim, interceder por você, é o meu prazer é orar pela sua vida. Mas me diga, qual é a área que o irmão está precisando de uma intercessão? Por que essa necessidade de orar por você? Será que você poderia compartilhar um pouquinho só a mais comigo, né? E se ele tiver a confiança, a segurança, né? Que eu creio que deve haver entre irmãos maduros, né? Que não vão sair falando do problema do irmão, mas vão se calar e vão no secreto interceder, né? Então, é muito importante isso, amém? Nós vamos ver depois aí as características de um intercessor, né? Vamos lá, segunda, buscar a revelação espiritual da situação, né? Então, Neemias, ele estava atento, né, buscando do Senhor o que estava acontecendo, e buscar a revelação no mundo espiritual, no mundo físico. Neemias teve oposição, tanto externa quanto interna, né? Então, quando ele se posiciona e vai lá para Jerusalém, ele vai lá para restaurar, né, reconstruir os muros, ele toma uma atitude não só de intercessão, mas uma atitude de ser um agente de transformação, né, de reconstruir, um reconstrutor usado ali por Deus. Ele encontra resistências externas, né? Quais são essas resistências externas para nós, né? São as resistências espirituais do inimigo, né? Então, há resistência no mundo espiritual, né? A gente sabe disso, basta você ler o livro de Daniel, e aquele momento que Daniel se coloca a jejuar para buscar uma resposta do Senhor. No primeiro dia, diz o texto lá de Daniel, se eu não me engano, Daniel capítulo 9, se eu não estou equivocado, ou 10, né? Não sei se é no 9 ou se é no 10, ok? Mas Daniel se coloca em jejum e oração para buscar o Senhor. No primeiro dia, Deus envia um anjo mensageiro, né? Para dar a resposta para Daniel. Mas o que acontece? Há uma resistência, né, no mundo espiritual. E aí você sabe o texto lá, se você não sabe, ler lá Daniel capítulo 9, 10, ler os dois, né? E essa resistência, houve resistência espiritual, houve resistência externa, e Daniel permaneceu 21 dias ali em jejum, né? Até o final do jejum, e no final Deus entrega ali a resposta. Ou seja, quando houver resistência, que você começar a interceder, né, e você perceber que está tendo uma resistência, não interceda só uma vez, um dia, 2 dias, não jejue 1, 2 dias, permaneça até que a situação seja alterada. Uma das características, já adiantando um pouquinho, do intercessor, como foi de Neemias, né, é que ele não desistiu em momento nenhum. Houve resistência lá de Sanbalate, Tobias, né, que se levantaram em oposição para que ele não reconstruísse os muros, mas a palavra diz no texto lá que ele permanecia ali, numa mão com arma e a outra orando, fazendo a obra, reconstruindo, trabalhando na obra, né? Então, existem, quando a gente se coloca para interceder, esse tipo de resistência. Uma outra resistência, né, que não deveria ter, mas ocorre, tá? Não deveria ter, mas ocorre, a resistência interna. Ora, se ocorreu com Neemias, né, pode ocorrer conosco também. O que é essa resistência interna? É aqueles que eram de dentro, né, que estavam se opondo também, né, em atitudes contrárias ao que estava acontecendo. Então, de vez em criar uma sinergia ali com Neemias, né, eles estavam se opondo, estavam falando mentiras, né? Então, há resistência interna, às vezes, né, de algumas pessoas dentro da própria igreja local, que sabe, aquela pessoa contrária, negativa, isso não vai dar certo, você está perdendo seu tempo em orar por essa pessoa, esse aí não tem jeito, faz 10 anos que ele está na igreja e nunca mudou, ele continua nesse vício, meu irmão, não dá bola para essa pessoa, porque você está gastando o seu tempo, né? Não, amados, amém? Há solução para todas as pessoas, né?
e eu vou continuar intercedendo, né, até que essa pessoa possa mudar, né? Nós não julgamos, nós não temos o poder de julgar, né? Mas nós temos o poder de orar, interceder e intermediar diante do Pai a causa, a situação daquele irmão, para que o Senhor reverta, né? E o Espírito Santo o convença do pecado, né? Para que ele saia daquela situação e etc., né? Então, existem pessoas, né, que fazem isso, né, internamente, ok? Então, resistências internas, resistências externas. Segundo, compaixão, né? Neemias teve uma extrema compaixão pelo aquele povo, né? Ele teve, assim, um sentimento que faz tomar atitudes, né, que trazem mudanças, né? Então a compaixão ela é movida por uma dor, né? É você se colocar na dor, naquele problema, naquela situação, como se fosse causa sua mesmo, né? E a palavra diz que Neemias era um homem próspero, ele era influente numa condição social e política que eram especiais para um escravo, ou seja, Neemias ele podia ter recebido a informação, né, e falado assim, isso não é problema meu, né? Eu nasci aqui, né, nesse reinado aqui, eu estou bem, sou próspero, sou influente, sou copeiro do rei, tenho acesso ao rei. Tá bom, Anani. É isso, né? O povo está lá, está sofrendo, né? Mas Neemias não teve esse tipo de ação, atitude, né? Ele se comove, ele tem compaixão. Peraí, né? Nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando do Senhor, né? Não, eu vou me posicionar, né? E, na verdade, Neemias, naquele momento, estava expressando não um sentimento humano, né? Mas um sentimento puro e genuíno do Espírito Santo. Ele mesmo, de maneira individual, não tinha razão para ter a atitude de chorar, se lamentar e de jejuar e ir lá para aquela terra. Mas Neemias compartilhou um sentimento do que veio do coração do Senhor, né? Você lembra que intercessor intercede por aquilo que vem do coração do Pai, né? Você lembra que na primeira aula nós falamos que o Senhor coloca sobre nós aquilo que nós devemos interceder. O Senhor moveu o coração de Neemias, o Senhor compartilhou com Neemias, né? Viu a disposição dele, viu como ele recebeu aquela informação e falou, yes, é isso, eu vou usar esse cara, né? E o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, né? Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, vai falar que o Espírito Santo, ele sonda, ele penetra nas profundezas de Deus e vem nos revelar, né? Porque quem nos revela, né? É o Espírito Santo, quem nos convence, quem nos mostra, quem nos conduz, quem nos dirige, é o Consolador, aquele que Cristo Jesus deixou e disse que andará conosco, né? Que anda conosco, que está sobre nós, o Espírito da verdade, da justiça, né? É esse Espírito de Deus que está em nós que nos revela as grandezas, as profundezas do Senhor, né? Então, o Espírito Santo é maravilhoso, né? O intercessor tem que ter um relacionamento íntimo, profundo com o Espírito Santo, tem que ter sensibilidade de escutar o Espírito Santo, tem que ter sensibilidade de pedir discernimento para o Espírito Santo. O Espírito Santo me revela, diante desse relatório, dessa situação, desse irmão, dessa irmã, dessa situação que ocorreu da igreja local, o que tem por trás disso? É de cunho humano, de causa humana, é de causa espiritual, essa enfermidade é de causa fisiológica, é um ataque. O que é, Senhor? Né? O que é Espírito Santo? E o Espírito Santo vai revelar, né? Como fez com Neemias. Então, a compaixão, amados, é algo tremendo, né? Porque é um amor com dor, eu costumo dizer isso, né? E se você buscar aí no dicionário, né, o que é compaixão, vai falar que é um sentimento, né, que você se coloca no lugar daquela pessoa, sente as dores daquela pessoa, se comove, se coloca naquela situação daquela pessoa, né? Quantos já tiveram situações de compaixão extrema, que você chora junto, que você
fala, meu Deus, parece que é com você, assim, você se coloca numa compaixão tão grande que você fala, Pai do céu, que situação. Nossa, né? Eu creio que a maioria que está aqui, se não todos, já tiveram essa experiência de compaixão profunda, né? Eu mesmo hoje tive uma compaixão profunda de uma irmã que compartilhou ali, né, conosco uma situação que ela estava vivendo, né? Puxa, como na hora eu me comovi e tive uma compaixão e chorei, né? E foi isso que Neemias fez. Lembra no texto? Neemias lamentou e chorou diante do Senhor, né? Então, é essa compaixão que faz com que nós, através desse sentimento, né, sejamos participantes, inclusive, da natureza divina. Lá existe um texto, em Filipenses 3:20, diz assim, ó, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é um sentimento, né, que faz com que servos do Senhor se transformem de homens limitados e simplesmente humanos em cidadãos do céu, né? Então, a nossa pátria, qual que é a nossa origem, né? Nossa origem não é aqui nessa terra, essa terra é passageira, né? Nós somos cidadãos dos céus, né? Como diz o texto aqui, a nossa pátria, a nossa origem é no Senhor, está no Senhor, né? E é dessa forma que nós nos unimos com as pessoas, através de compaixão, e vamos dedicar ali em jejum e oração por aquela pessoa, por aquela situação, pelaquela causa, né? Uma outra ação, atitude de Neemias, que todo intercessor precisa ter, né? Que é a prática de jejum, né? A prática de jejum com oração, né? Jejuar e orar, jejuar e orar. Então, o intercessor tem que ter uma vida de jejum, né? Essa prática, né? Essa prática poucos têm, né? Como o povo de Deus jejua pouco? Eu estou falando besteira aqui? Quantos jejuam? Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida, aqui, sem vergonha, tá bom? Sem medo. Mas me diz aqui, dá um joinha, quem jejua uma vez por semana? Pelo menos uma vez por semana. Glória a Deus. Uma vez por semana, olha só, né? Quem jejua aqui uma vez por mês? Vai, pelo menos uma vez por mês. Aí, ó, tem alguns, né? Então, mas eu quero incentivar você, eu quero mover agora você a praticar isso aqui, ó, que se chama jejum, ok? Que é uma preparação espiritual. Jejum nos traz mais perto do Senhor, nos deixa mais próximos do Senhor, quebra barreiras, né? Jejum nos traz uma direção, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Por isso que o intercessor ele tem que ter a prática de jejum. Então, se você não tem a prática de jejum, durante a aula aí, nós vamos falar sobre jejum, essa prática, e eu te aconselho fortemente, né, a começar a jejuar. Então, diante das informações que recebeu, Neemias lamentou, jejuou, arrependeu-se, buscando o favor e o perdão da parte de Deus. Mas houve um esforço da parte dele para que houvesse mudanças. Ficou jejuando e orando perante Deus para que, aí, ó, a resistência espiritual fosse quebrada. As palavras hebraicas, né? A palavra hebraica para indicar jejum significa abstinência de alimento. Então, se você for buscar na raiz hebraica a palavra jejum, vai dizer o termo, vai mostrar o significado de abstinência de alimentos, ok? Então, jejum é abstinência de alimentos. Tem muitas pessoas que falam, eu vou jejuar a internet, eu vou jejuar a rede social. Amados, isso, desculpa, mas isso não é jejum, ok? Jejum ao pé da letra da palavra do Senhor. Jejum significa eu me abster de alimentos, né? Então, assim, não adianta falar, eu jejuei porque a internet, hoje eu fiquei... Jejuei a semana inteira as redes sociais. Isso não é jejum, desculpa, né?
Em poucas palavras, jejuar, abster-se daquilo que significa a nossa vida, o nosso sustento, em função de algo mais vital para nós, que é a direção do Senhor, que é a presença do Senhor, né? Então, jejuar é nós nos humilharmos, né? O jejum foi instituído como instrumento de adoração e guerra, e também atividades religiosas que os hebreus realizavam todos os anos e dias, que é o Yom Kippur, né? O dia da expiação, ok? Então, assim, você vai ter lá vários textos no Antigo Testamento e vários textos no Novo Testamento que vai falar de jejum e etc., né? Principalmente no Antigo Testamento, o jejum era uma expressão de humilhação diante de Deus, como meio de mostrar a Deus, né, a própria sinceridade na busca de orientação e a sua vontade, né? Então, aqui, ó, Daniel 9, Atos, né, vai ter exemplos de jejum, né? Falando um pouco mais aqui de jejum, exemplos bíblicos, né? A gente tem muitos, né? A gente vê jejum de Moisés, que foi um jejum de 40 dias no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus ali. Nós vemos o jejum de Jesus, né? E a preparação espiritual para se revestir e combater ali, né? Para se preparar para o ministério, depois que ele sai dali, o ministério começa a fluir, mas ele teve um momento ali de jejum de 40 dias, né? Elias jejuou na sua jornada do Monte Horebe, Paulo tinha práticas constantes de jejum, né? E a palavra de Deus nos ensina como jejuar, né? Só ler Mateus 6, 16 e 18. Observação, o ato de jejuar não altera a vontade de Deus, mas mina, suplanta e destrói fortalezas. E somado à oração, são armas eficazes para uma guerra espiritual, ok? Então, quando a gente se posiciona mediante uma informação de intercessão, em jejum, em oração, nós vamos nos unindo, né, ao Senhor, né? Proibida pelo meu médico. Isso é importante, eu ia falar sobre isso aqui. A Lília, isso, Lilian, eu já ia comentar sobre isso, ok? Acho que é no slide. Deixa eu ver se é nesse seguinte aqui. Não, ok. Isso, a Lília colocou, me lembrou de uma coisa aqui muito importante, ok? Então vamos lá. Jejum é abstinência de alimentos, ok? Eu posso jejuar 24 horas, eu posso fazer um jejum de 3 dias, eu posso fazer um jejum de 7 dias, de 21 dias e de 40 dias, né? Dá para fazer? Sim, dá para fazer. Luciano Subirá, né? Quem não conhece o Luciano Subirá, quem conhece, né, sabe que ele faz aí jejum de 40 dias, entre outras pessoas também. Eu fiz já de 3 dias, né, tranquilamente ali, 3 dias me abstendo de alimentos. Porém, entretanto, né, tem uma ressalva aí, que é a questão da saúde, ok? Para você jejuar, você tem que ver se você, número 1, tem saúde adequada, né, para fazer jejum, principalmente jejum prolongado, ok? Requer uma consulta com o médico, por exemplo, vou jejuar 21 dias, jejum bebendo água, porque Jesus bebeu água, a palavra fala que ele não comeu, né? Mas provavelmente bebeu água, né? Os outros também. Então, assim, vai fazer um jejum prolongado? Ok, eu vou no médico, vou ver a questão da minha saúde. Doutor, eu vou fazer 21 dias de jejum, quais são as dicas? Existe um preparo antes, tá? Para que você faça jejum prolongado. Então, aqui a Lilian colocou aqui, ó. Sou proibida pelo meu médico e meus pastores de jejuar por motivo de saúde. Como fazer, então? Então, Lilian, no seu caso, né, tem um problema, não sei qual é o seu problema aí, né? A gravidade da sua saúde. Mas se o médico disse que não te aconselha a jejuar, então, minha irmã, fique em paz, né? Jejum parcial, por exemplo, né? Pode fazer um jejum parcial. A pastora Thaís pode falar, pastora Thaís, né? Jejum parcial. O próprio Daniel, ele jejuou, não se abstendo totalmente de alimentos, em outra ocasião, né? Ele fez um jejum parcial, de comer só legumes, né? Então, você pode ter esse tipo de jejum. Você jejua, você pode eliminar outras coisas e ficar só nos legumes,
em frutas. Aí vai depender, você vê aquilo que você não pode ficar sem, né? E continue comendo aquilo que você não pode tirar da sua dieta, recomendado pelo seu médico, e se abstenha de outras coisas que você pode tirar da sua dieta. Exato, boa, é isso, né? Que é o jejum parcial, né? A Michele está colocando algumas irmãs que eu lidero na intercessão alegam que os esposos não concordam delas jejuarem. Um esposo é pastor e o outro não é crente. Como oriento elas? Ô, minha irmã, eu acho que, primeiro, que jejum não precisa nem falar, né? Elas podem fazer jejum com os maridos, nem sabem que ela está de jejum, né? Você quer falar, ó, maridão, vou jejuar. Amados, a palavra fala que a gente não deve nem falar para alguém que nós estamos jejuando, né? Então, assim, irmãos, a gente tem que ter discernimento do Espírito Santo, né? Então, eu não preciso falar para ninguém que eu estou jejuando. Aliás, não é para falar, né? A gente tem que fazer o jejum em silêncio. Ninguém precisa ficar sabendo. O jejum é para o Senhor, né? Então, nesse caso, zíper na boca, não precisa ficar sabendo, né? E faz o jejum, né? Normalmente, tá? Não tem nenhum problema. Não vai estar em rebeldia, rebelião, nada disso, tá? É uma disciplina espiritual, tá? De poder dada pelo próprio Deus, né? E o próprio Cristo, Jesus, nos orienta a jejuar. E lá na palavra ele fala, calma, tereis tempo, haverá tempo que vocês jejuarão, né? Então, né? Vamos jejuar, a ordem do Senhor, né? E a gente não precisa falar para ninguém, ok? Vamos correr, então, aqui, mais um pouco, e a gente pode tirar dúvidas depois do jejum, porque jejum é um tema que daria uma aula, né? Eu tenho um livro chamado, só para compartilhar mais um pouco aqui sobre jejum, eu indico um livro fortemente para você ler, que é do Luciano Subirá, que fala, não está aqui, está emprestado por uma irmã lá da igreja, né? A gente tem um monte de livros aqui, e a gente vai emprestando para os irmãos, mas tem um livro que nós lemos que chama A Cultura do Jejum. Luciano Subirá vai falar sobre essa questão que a Lilian colocou, a Lilian Santos, de buscar um médico, ele vai falar sobre tipos de jejum, ele vai falar sobre períodos de jejum, preparo, então chama assim, ó, é do Luciano Subirá e chama A Cultura do Jejum. Ó, livro nota 10, né? Inclusive, se eu não me engano, lá no canal do YouTube, eu mostrei e falei um pouquinho. Então, já aí, vou deixar uma deixa aí, né? Não sou marqueteiro, tá? Mas se você quiser, tem lá no meu canal no YouTube, eu dou faço uma resenha desse livro, ok? Faço uma resenha desse livro lá, é ótimo. Quem puder, compre, invista em conhecimento no Senhor. Deus continua usando homens, inspirando homens para dissecar, né? Para trazer em detalhes alguns assuntos, ok? Então, eu te aconselho fortemente a ler. Vamos lá, atitude sacrificial de Neemias, né? Neemias, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A realidade dele é que ele era lá, né? Um cativo, ele teve um sacrifício ali, né? E ele foi diante do rei, né? Pedir ali para o rei para liberar ele do serviço, porque o cargo dele era importante, né? Deus moveu o coração do rei para liberá-lo, né? Porque imagina o rei, um copeiro falando assim, o rei, o meu povo está lá destruído, eu vou para lá. Imagina, né? Ele teve ali a intervenção do Senhor. Então, o Senhor coopera conosco, né? Naquilo que nós precisamos de recursos, o Senhor coopera conosco de várias formas para nós cumprirmos aquilo que é proposto para nós fazermos, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando a missão é dada por Deus, eu até escrevi isso hoje aqui, ó, numa folha, Ele mesmo provê tudo que é necessário para cumprirmos a missão, ok? Então, se lembra de Jesus, né? Jesus trabalhava, os discípulos deles trabalhavam, como que eles comiam e bebiam? Meu amado, o Senhor movia mulheres que ofertavam, homens que ofertavam no ministério de Jesus, né? Então, assim, Jesus, o pai deu a missão para o filho, né? O filho falou, pai, envia-me a mim, eu vou lá
vou morrer por toda a humanidade, tal, 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 tal. E aí o pai falou, vai lá, filho, o pai vai estar aqui te dando suporte. Tudo que você precisar, o pai vai conceder a você. Pai, olha, cura esse enfermo aqui da lepra, concedido, meu filho. Pai, olha, cura esse cego, concedido, meu filho. Então, assim, quando Deus nos dá uma missão, né? Quando nós nos colocamos à disposição para servir o reino dele, né? Por exemplo, o Senhor nos convocou para servirmos os irmãos que estão aqui através desse treinamento. Só que existe um custo do Google. Essa plataforma aqui, eu vou abrir com os irmãos, né? Nós não cobramos nada, queridos, porque nós entendemos assim, né? O Senhor pediu para nós fazermos, treinarmos intercessores para ele e não cobrarmos para que todos tivessem acesso. E nós somos obedientes, porque eu poderia gravar todo esse treinamento, colocar numa plataforma e colocar o preço lá, ó, R$197. Poderia fazer isso? Poderia. Mas é o propósito? Foi o que Deus pediu para mim fazer? Não. O Senhor falou, eu te dou a missão, eu te dou o recurso, fica tranquilo, só faça. E aí o Senhor deu o recurso para nós pagarmos o Google Meet, eu pago R$150 do Google Meet, né? O Senhor, aquele aplicativo que vocês acessam lá do e-book, né? Eu pago R$260 todo mês para ter ativo. Mas por que eu estou compartilhando isso? Porque o Senhor, quando nós nos colocamos como intercessores, ou em qualquer projeto de Deus, dado por Deus, com muita clareza para você, uma missão para você, ele mesmo vai prover tudo. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com todos os apóstolos, foi assim com Cristo, com Jesus, e é assim conosco até hoje. Amém, queridos? Eu vejo muitos irmãos missionários que o Senhor levanta e fala, vá para tal terra, e lá pregue o meu evangelho e anuncie o meu evangelho. E aí a pessoa fala, Senhor, mas eu não tenho um centavo. Aconteceu isso comigo. O Senhor falou, vai para o Peru. Ah, mas como que eu vou para o Peru? Não tinha dinheiro para comprar passagem, não tinha dinheiro para nada. E o Senhor levantou pessoas que ofertaram as passagens para ir para o Peru. E lá no Peru nós ministramos esse curso, esse treinamento. Então, bola para frente, para o próximo slide aqui, para o próximo slide, né? Busca de cooperação, né? Neemias buscou cooperação. Então, o intercessor também não age sozinho. Há situações que nós temos que agir com o corpo, ok? A gente tem que ter o discernimento. Opa, essa situação eu não posso agir sozinha. Eu vou compartilhar com um grupo de intercessores, né? É uma operação que eu preciso fazer no corpo de Cristo, com o corpo de Cristo, com outros intercessores, em grupo, eu vou compartilhar no grupo onde eu estou, né? Não posso entrar nessa guerra sozinho, né? Neemias observou isso, o Senhor falou, Neemias, sozinho não, meu irmão, estou contigo, mas eu quero usar os meus filhos também, né? Então, vai lá e levanta um exército lá para mim, tá? Fala que eu vou te dar autoridade na sua fala, para que quando você convocar, eles te apoiem, te ajudem. Porque o Senhor também, além de ele dar para você o recurso, ele te dá autoridade no nome dele. Amém? Então, no nome do Senhor, o Senhor dá autoridade na sua fala, né? Então, por quê? Não está saindo de você, não é algo da sua carne, não é algo do seu ego, é algo que foi dado por Deus para você fazer, ok? E aí, Neemias vai para uma operação conjunta, ele levanta lá vou falar até obreiros, ele levanta lá os obreiros, né, aqueles que colocaram a mão na obra, e vamos lá, né, fazer em conjunto a obra de restauração do Senhor. Então, às vezes, amado intercessor, você que está iniciando, às vezes você precisa compartilhar isso com irmãos maduros, né, que possam estar com você em intercessão também, te apoiando, não estando sozinho, né? Então, tudo isso porque havia um objetivo, fazer a obra da melhor forma possível, não apenas por desencargo de consciência, né? Mas restaurar os valores de Deus nas vidas que estavam lá, né? Então, lhes declarei como a mão do Senhor me fora favorável, né? Então, tremendo, né? Isso aqui, né? Neemias fala, irmãos,
ele relata como a mão do Senhor foi favorável para ele estar ali. E aí o povo fala, uau, Neemias, é isso, meu irmão, estamos juntos nessa, vamos reconstruir a nossa cidade, o Senhor está contigo de fato, né? E vamos lá, vamos junto, né? Como é bom e como é bom e agradável, e como Deus ordena a bênção quando os irmãos estão em união. Quantos conhecem esse salmo, né? Salmo 134 ou 33, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em unidade, em união, né? É como a barba de Arão, onde desce o óleo, ou seja, a unção, né? Então é importante que você busque, né, essa cooperação com irmãos maduros, irmãos que não querem a glória para si, mas querem entregar a glória para o Senhor, né? Que haja cooperação na igreja local que você está, né? Busque esses irmãos mais maduros, né? Porque, amados, a gente tem que entender o seguinte: num corpo tem aqueles irmãos que são maduros e aqueles que não são maduros, ok? Então, assim, a gente tem que buscar algumas vezes os que são maduros, porque os imaturos não vão compreender, vão criticar e etc. Mas os que são maduros e têm intimidade com o eterno, né? Que têm profundidade espiritual, com certeza, eles observando que foi um pedido do Senhor, vão cooperar com você de forma sem questionar. Amém? Só questiona quem não entende o propósito, né? Aí questiona, coloca impedimento e uma série de coisas, né? Muito bem, recrutamento de todas as classes, né? Neemias recrutou todas as classes, né? Valorização, convocou os mais diferentes grupos. Aliás, não tinha sido considerado de muito valor, tantos que foram abandonados, mas Neemias enxergou que seria a força de trabalho necessário para aquela obra. Então, Neemias olhou assim, não tem assim, sabe, amados? Às vezes a gente quer buscar pessoas que são gabaritadas, pessoas que são, né? Não, esse irmão, ai, meu Deus, tem tanta gente sentada no banco da igreja que ora com uma oração tão profunda, tão íntima com o Senhor. Então, assim, não fique, busque, né? Pessoas que, às vezes, aos olhos humanos, né? Não tem tanto valor, né? Mas aos olhos do Senhor tem. Né? Os improváveis. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ama usar os improváveis. Deus ama usar. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, essa daí, coitada, meu amado. Quando abre a boca para orar ao Senhor, quando você vai analisar o estilo de vida daquela pessoa, você se surpreende. Amém? Então, nós temos um irmãozinho na igreja local lá que nunca tinha intercedido, fez o curso, olhando para ele, ninguém dava uma moeda, sabe? Essas pessoas que as pessoas olham, o homem costuma olhar com os olhos tão carnais, né, irmãos? Eu me lembro muito bem da história de Davi, né? Que olharam para os irmãos de Davi, olhar, mas esse aí, né? E, meu Deus, como Deus ama isso, né? Usar os improváveis. E esse irmãozinho, né? Nunca tinha intercedido, tal. Ele fez o curso e aí nós demos a oportunidade dele fazer uma oração intercessória. Meu Deus, quando esse irmãozinho que nunca tinha intercedido abriu a boca, meu amado, olha, eu vou falar para você, Deus ama, hein? Muito bem, vamos para frente aqui. Organização, sinergia, né? Com o grupo, trabalhar e lutar com intensidade na presença da obra, né? Ele entregou a honra para Deus. Eu quero parar aqui, ó. Entregue sempre a honra para o Senhor. Por mais que houvesse dificuldade e obstáculo, Neemias tinha certeza de que concluiria a obra, pois não estava agindo de forma independente. Ele tinha a boa mão do Senhor a seu favor. Então, amados, não é para nós, não é sobre nós, nunca foi sobre nós. O Evangelho nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele, é por Ele, é para Ele. São todas as coisas, né? Então, nós não temos que buscar glória para nós. O intercessor, nós temos que ser humildes diante do Senhor, humildes diante dos irmãos, sabe? Se vem uma pessoa muito humilde, que você possa servi-la,
né? Ao invés de criticar, né? Você seja assim, sabe? Aquele que fala assim, não, meu irmão, em nome de Jesus, que se preciso for eu diminuir para que você cresça, que assim seja, entendeu? Seja uma plataforma, um trampolim para que o seu irmão alcance patamares maiores que você, né? É assim que a gente tem que ser, irmãos, né? Tem pessoas que, não, eu não vou ensinar ninguém, porque senão vão roubar meu título, meu cargo. Que título, que cargo, amados, né? Que título, que cargo, que isso? Não existe isso no reino do eterno, né? Jesus mesmo diz para nós, aquele que quer ser o maior, sirva, né? Nós temos um chamado, é servir um ao outro, servir a humanidade, servir todo aquele que necessita, né? De que forma? Anunciando o evangelho, ensinando, diversas maneiras, amém? E para nós encerrarmos, eu quero fazer um resumo aqui das ações de Neemias com vocês, ok? Então vamos lá. Número 1, né? Estar bem informado, conhecer a situação em detalhes. Número 2, buscar revelação, discernir a oposição espiritual, interna e externa. Número 3, ter compaixão, sentimento que leva a uma ação. Então, intercessão, às vezes, não é só a oração intercessória, né? Às vezes, vai além da oração intercessória, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu fique sabendo que um pai de família está desempregado, e aí a pessoa fala, intercede por mim, não estou conseguindo emprego, tal, a situação em casa está apertada, está difícil, está faltando alimento, tal, então intercede por mim. Legal, ótimo, mas aí sabe o que você pode fazer? Ir além da intercessão, da oração intercessória, né? Deixa Deus te usar, deixa a compaixão entrar no seu coração e falar, meu Deus, Pai, eu te peço em choro diante dessa pessoa, para que o Senhor abra as portas, mas também, Deus, eu vou abrir a despensa da minha casa, eu vou fazer uma cesta, a melhor cesta básica que eu puder, vou colocar tudo quanto é tipo de produto, de higiene pessoal, de arroz, feijão, de carne, de mistura, de tudo. Eu vou, Senhor, ali ajudar o meu irmão, ele não está sozinho, eu sou um corpo com ele, eu sou um com ele, né? Se um sofre, todos sofrem, é assim, Pai. Meu querido, como Deus vai se alegrar, como o Senhor vai jorrar sobre você os recursos, porque sabe que você tem esse coração, essa compaixão, não fica apenas só na oração, a fé sem obras é morta, né? Segundo aquilo que o apóstolo Tiago nos deixou escrito, né? Que a fé sem obra, ela é morta, né? Então, tem situações que não basta só oração intercessória, tem que ter ação também, prática, de obra, de exercício, né? Jejuar e orar, né? O quarto aqui, jejue, ore, né? Não tenha, pastor, mas eu não tenho a prática de jejum. Olha, é uma luta para fazer jejum. Vença a sua carne, né? Fala, não, Deus, não pode ser assim, Pai. Eu tenho que mudar, eu tenho que estar mais perto. Comece aos poucos. Faça um jejum parcial, como a pastora Thaís bem colocou aqui para nós, né? Nos lembrou, né? Faça um jejum parcial. Começa devagar, né? Faça um jejum de 12 horas, né? Então, como foi falado aqui também numa refeição, mas começa, sabe? E aí você vai intensificando. Legal, fiquei 2 refeições, fiquei 12 horas. Senhor, aí você vai, movido pelo Espírito Santo, fiquei 24 horas. Eu fui assim. Daqui a pouco, Senhor, 24 horas. Daqui a pouco, 3 dias, né? Sem comer nada, né? E assim foi. Todos os homens, né? Que eu li já livros, começaram dessa forma. O Luciano Subirá, esse livro que eu indico para você, ele começou assim, ele não começou a fazer, não, já vou começar fazendo de 3 dias. Não aguenta, não vai aguentar. Sua carne ainda é fraca, precisa de um preparo antes do jejum de 3 dias, por exemplo, abstendo totalmente de alimentos, né? Mas comece devagar, ok? A quinta atitude sacrificial, né? Atitude de buscar cooperação, recrutar todas as pessoas, não faça distinção de pessoas, né? Trabalhar e lutar, né? Ali, como eu falei, trabalhar e lutar, guerrear espiritualmente, né? Fazer a obra e guerrear espiritualmente, dar glória para o Senhor nos resultados, né? Esses são vou colocar aqui ingredientes, né, necessários para o exercício de ministério de petição eficaz.
revelados através das atitudes de Neemias, um grande exemplo a seguir, ok? Esta foi a aula de hoje, Atitudes do Intercessor. Espero que tenha agregado aí na sua vida espiritual, na sua vida, para que você possa ter o exercício de todas essas atitudes e práticas, né? Nós vamos liberar o grupo para que você coloque ali depoimento, fala como foi a aula, para edificar a fé de outros irmãos, né? Isso é muito bom. E nós vamos abrir aqui... rapidamente, não saia da sala, para você, se você quiser comentar, né, no chat aqui, pode ir comentando, as aulas, né, sempre serão colocadas, os slides que eu coloquei aqui, serão colocadas lá no grupo em PDF para você baixar, ok? Quem tem dificuldade de acesso ao Nebu, fica tranquilo que na enquete lá, foi anotado lá todos aqueles que têm dificuldades, que não receberam acesso, amém? Então, eu estou liberando aqui o grupo. Enquanto eu libero aqui o grupo, alguém quer fazer alguma pergunta, pode abrir agora o microfone e falar, ok? Pode abrir e perguntar, falar. Enquanto eu vou abrir no grupo aqui. Alguém tem dúvida, quer fazer algum comentário? Eu gostaria de perguntar. Pode fazer, minha irmã. Meu nome é Joyce. Joyce. Pastor. Oi, irmã, não estou ouvindo. Cortou. Eu faço de quinta-feira, tá ouvindo? Está muito baixo. Está baixo. De quinta-feira, um curso de teologia. Certo. E como que eu posso continuar acompanhando pelo e-book, né? Hoje não teve aula, mas quando tem, eu tenho que ir. Sim, sim. Todos aqueles, né, que têm compromisso na quinta-feira, eu tenho culto, como tem vários casos, né? Eu tenho culto, eu tenho intercessão na quinta-feira, alguma atividade ou compromisso, né, ministerial que causa um impedimento de estar na aula ao vivo, ok, né? Tem o e-book, tem os slides, né? Eu libero também a gravação, né? Eu registro, né, a presença, o Google, né, registra para mim aqui a presença de todo mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não, amado, seja sincero com o Senhor, né? E assim, se você de fato não dá para estar na aula presencial, ao vivo, amém, faça assista o vídeo no canal do YouTube, aproveite e se inscreve, né? O pessoal fala, dá um likezinho, dá um joinha lá, aproveita e se inscreve, né? Mas você pode acompanhar a gravação, ok? Ok, obrigada, pastor. Alguém mais? Que você possa ter um culto maravilhoso, né? Aí, para quem cultua de domingo, aos domingos, né? Que o Senhor se revele a você de forma extraordinária, renovada, né? O Pai anseia por estar conosco, dê prioridade, eu costumo dizer sempre nisso, dê prioridade em estar com o Senhor, na intimidade, no secreto, só você e Ele ali, buscando, orando, tendo um momento de ficar quieto, deixe o Espírito Santo falar, deixe o Espírito Santo ministrar, busque a presença do Senhor, porque assim, nada pode ir contra a presença de Deus. Se eu tenho a presença do Pai, a intimidade, eu busco, eu ando com o Senhor, não só quando eu estou no culto, né? Eu quero dizer pessoas que têm vida de fato com o Senhor, porque a vida de fato com o Senhor não é na igreja. Na igreja é o local de eu congregar com os irmãos, de prestarmos um culto ao Senhor. A vida com Deus é fora do prédio da igreja. A vida com Deus é no meu dia a dia, né? Como eu sou na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, buscando ao Senhor na minha casa, no secreto, né? Porque assim, irmãos, não adianta. Pessoas que só estão com Deus quando tem culto, desculpa, você vai estar muito fora do que Deus quer. Deus quer a intimidade com você, a sós com você, tempo de qualidade com você.
Então, você tem que buscar esse tempo de qualidade com o Senhor, para que Ele se revele, para que Ele se mostre a você. E aí você vai crescendo em Cristo Jesus, vai amadurecendo com o Senhor. E aí, quando você chegar no culto, na igreja, você expressa para os irmãos tudo aquilo que você recebeu durante a semana, você está cheio. Porque nós só podemos dar para os outros aquilo que nós somos cheios, ok? Se eu sou cheio da presença do Senhor, o que eu vou dar para as pessoas? Cristo. Amém? Se eu ando com Cristo, estou cheio de Cristo, quando eu estiver com alguém, eu vou dar Cristo. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Amém? Deus abençoe. Eu estou fechando, então, a sala, tá bom? Deus abençoe, Yara, todos que estão aqui. Uma ótima semana e até a próxima.